senhores, é com grande satisfação que a gente está dando início ao nosso 4º episódio do podcast da Comissão da Advocacia Corporativa. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Degani, sou presidente da comissão. É com grande prazer que eu estou dando início a esse episódio. Para quem não conhece a comissão, para quem tem interesse de estar por dentro dos nossos episódios, não deixa de seguir aqui o Spotify, o perfil da Rádio Casque, e nos dar as 5 estrelinhas para a gente conseguir cumprir a nossa meta de estar entre os top 5 dos episódios do Mundo Jurídico. Dando início ao nosso episódio, quero dar as boas-vindas para o Fran e para o Fernando. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Bruna. Boa tarde, não, tudo bem? Bom. Sejam bem-vindos. Para quem não os conhece, contem um pouquinho de como que vocês acabaram desbravando e ingressando no mundo jurídico. Sintam-se bem à vontade de contarem um pouquinho de quem são vocês. Esqueçam a nossa profissão por um momento. Legal. Já de antemão, deixa eu agradecer a oportunidade de estar aqui nesse canal tão importante, né, da advocacia, e ainda com 2 profissionais tão gabaritados, né, de reconhecimento no mercado. Bom, quem é a Francesca, então? Até no caminho compartilhava com o Fernando, eu sou nascida em Alfredo Wagner, né, menina do interior, e com aquele sonho já desde pequena de cursar a faculdade de Direito, né, para lá nos primórdios, o foco era promotoria, Ministério Público. Mas já no curso, né, da faculdade eu me encantei muito mais com a advocacia. Então vim para Florianópolis e iniciei o curso ali na Univale de Biguaçu. E já desde o início, já no finalzinho do primeiro semestre da faculdade, iniciei o estágio num escritório que me deu bastante bagagem, bastante experiência, muitas oportunidades também. E foi quando, então, lancei para esse caminho da advocacia. Tive algumas atuações ainda no estágio junto ao Ministério Público, na PGE também, algumas experiências, mas aí voltei para o escritório anterior, fazer estágio. E depois eu vou contar, então, como é que foi a entrada no mundo corporativo. Aguenta, coração. Aguenta, coração. Vou passar um pouquinho agora para o Fernando. Bem, eu sou nascido em Canoinhas, também vim de uma cidadezinha bem pequena, mas morei a maior parte da minha vida em Joinville. E aí, de família muito humilde, de família muito simples, não conseguia nem fazer vestibular, eu tinha situação familiar, financeira, era muito desfavorável. Depois que eu terminei o 2º grau, ali fiquei uns 2, 3 anos ainda sem fazer pré-vestibular, nada. E fui desenvolvendo em mim por mais que eu quisesse muito o direito, eu acabei desenvolvendo em paralelo a isso um sentimento de que eu não era capaz, que eu não era bom o suficiente para cursar direito. E vinha de escola pública e tal. E quando eu fiz o vestibular, quando eu consegui tentar o vestibular para ir para a universidade, já estava trabalhando, eu mesmo garantindo o meu sustento e tal, eu prestei 2 vestibulares. Eu prestei vestibular para comércio exterior e resolvi prestar naquela época, não era um vestibular só, né? Estou falando de muito tempo atrás, bastante tempo atrás. Fiz para Univille, em comércio exterior, e fiz para Univale, em direito. E aí, passei na Univille, em comércio exterior, e fui lá, fiz minha matrícula e tal, para cursar comércio exterior. E aí eu passei na 2ª chamada, em direito, na Univale. E aí cancelei a minha matrícula em Joinville e vim fazer Univale em Itajaí. Então eu sou daquela turma que na época eles tinham 7 ônibus que vinham de Joinville para Itajaí todos os dias, BR não duplicada. A gente vinha de Joinville para Itajaí para estudar na Univale em Itajaí. Me formei em Itajaí. 6 anos, acho que não consegui terminar na grade. Eu viajava muito daí depois pela empresa, já estava trabalhando no universo corporativo e demorei mais do que o tempo normal, mas eu sou da turma que vinha de Joinville para Itajaí todos os dias de ônibus. Quantas vezes acidente na BR, a gente saía de Joinville. Não chegava atrasado, nem chegava, porque a gente pegava engarrafamento,
Então, ali na Penha, parava tudo, por exemplo, tinha um acidente de Pissarras ou Penha, parava o ônibus, a gente não conseguia nem chegar na universidade e não conseguia voltar. Você não conseguia acessar o ônibus, não conseguia acessar um trevo que não era duplicado. Então, quantas vezes eu saía de Joinville, não chegava em Itajaí, não ia para a aula, perdia a prova e tinha que voltar para Joinville, tipo, chegava em Joinville meia-noite e você não tinha ido para lugar nenhum. Tinha ficado dentro do ônibus, 5, 6 horas dentro do ônibus sem fazer nada. A não ser estudando ou jogando truco. Você fazendo parte da fazia parte. Mas aí depois eu desbravou no escritório antes de ir para o jurídico? E aí eu tive muita sorte. Eu já trabalhava, comecei trabalhando, enfim, como eu falei, né? Eu tinha um próprio sustento. Eu cursei o primeiro semestre e numa terça-feira à tarde, às 5 da tarde, eu tomei uma decisão. Redigi minha carta de demissão, fui lá no segundo semestre, no início do segundo semestre. Redigi minha carta de demissão, entreguei para o presidente do sindicato onde eu trabalhava no sindicato, trabalhava na área financeira, cuidava de fazer a gestão financeira desse sindicato. E eu entreguei a carta para ele e ele falou, tá ficando louco. Eu falei assim, eu preciso fazer isso. E se eu não fizer isso, se eu não sair daqui, eu vou terminar minha faculdade inteira aqui. Porque era muito confortável continuar. E eu falei assim, eu preciso romper isso, eu preciso ir para o universo do direito. Preciso fazer alguma coisa. Só que eu levei um susto, porque eu também descobri que não se contrata estagiário de segundo período. Ou se contrata com um salário muito baixo. Então foi um ato meio inconsequente da minha parte, mas eu acho que foi o ato que mudou a minha carreira profissional. Porque quando eu tomei essa decisão e fui começar a procurar emprego na área jurídica, eu tive depois de alguns meses, porque não foi fácil, não foi rápido, assim, me colocar no universo, mas quando eu consegui um estágio numa empresa. Eu já entrei no segundo semestre no direito empresarial. E aí de lá não saí mais. Comigo, compartilhando, eu estava decidida quando eu saí do ensino médio a fazer jornalismo. Mas fiz a federal para esse curso tal, mas não passei na primeira leva. E aí eu fiquei pensando assim, saiu o resultado em dezembro, o que eu vou fazer? Não vou ficar fazendo cursinho, não tinha essa disciplina, eu não acreditava que eu ter esse planejamento ia dar certo no final. Daí eu me inscrevi no SESUSC, e aí lá por meados de abril, assim, saiu o resultado, recebi a correspondência da UFSC dizendo que eu tinha sido aprovada na leva do remanejo, mas aquele choque, assim, de vou ficar numa bancada, eu não tinha aquela visão, assim, que eu podia ser jornalista por elaboração de texto ou de rádio, não tinha nada essa visão. Aí eu me assustei, disse para meus pais que eu ia continuar o curso de Direito, que eu já tinha começado em fevereiro, mas eu acabei me apaixonando pelo curso de Direito, ou tendo curiosidade sobre essa área, porque nas férias de verão, eu acabei, um dos meus tios, principalmente mais novo, chegou e disse assim, Bruna, tenta dar uma lida nesse livro da Marília Helena Diniz, que era aquele famoso compêndio, né? E veja se tu gosta. Um livro enorme, né? E aí era férias de verão, estava chateada dos meus pais que eu estava separada do namorado, então beleza, não vou para a praia, vou ficar lendo. Foi daí que eu disse, não, agora é direito na veia, vamos lá. Mas eu também entrei no segundo semestre, porque eu sempre tinha aquela visão de que a gente tem que ter a prática e não apenas a teoria. E quando a gente fala de que a gente precisa casar os dois, a gente também precisa ter a ousadia de ir atrás, de bater na porta, de se mostrar interessado, de mostrar sim que a gente quer a oportunidade, não quer nada de mão beijada. Com vocês também foi a mesma coisa? Foi. Agora, acho que um dos grandes aprendizados que a gente pode compartilhar nesse ponto da decisão que o Fernando colocou lá no início da faculdade, isso é muito importante para o profissional do direito, porque muitos, às vezes, deixam para ingressar na área exatamente, trabalhar, quando formados. E aí eu tenho uma dificuldade muito grande, né?
muito similar também aconteceu comigo. No primeiro semestre eu trabalhava numa clínica, carteira assinada, tudo direitinho, mas já que aquela angústia, né, eu preciso ir. Aí nesse escritório que eu fui, eu me lembro bem que tinha uma vaga e tal, e a grande proposta que eu consegui negociar para eles, para eu sair dali, para ir para lá, era que eles sempre iam me dar uma bolsa correspondente ao valor da mensalidade. Aí, como tinha vale transporte e vale alimentação, eu pensei, pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. Minha mãe me ajudava com o valor da kitnet, né, que eu morava aqui. Eu disse, gente, que baita negócio que eu fiz. Eles vão pagar a faculdade, eu tenho vale transporte, como se a gente não precisasse mais trabalhar. Essa, às vezes, essa inocência, né, que te empurrou também no final do expediente, uma terça-feira, dizer, não, é agora. Talvez até essa imprudência do jovem, às vezes ela é necessária. Porque se eu tivesse tido, não, mas eu tenho que ficar aqui e garantir meu emprego, talvez eu não tivesse tido mais dificuldades na carreira, né, do direito, por não ter já, logo no início, ido, então, pro escritório, que foi uma bagagem incrível. E lá eu fiquei até me formar, um ano de formada, e foi quando eu dei uma pequena pausa na minha carreira. E eu tive o Vicente, né, o meu primeiro filho. Aí primeiro filho a gente bota, né, na caixinha de vidro, tem que ficar ali o tempo todo, 24 horas. Então, daí eu dei um pequeno pause, e quando retornei, então já retornei não mais para o escritório de advocacia. Então, compondo, né, o setor jurídico de uma instituição financeira. Outro mundo, né, e digo a vocês que a primeira picadinha que me deu quando eu fui para o escritório, essa picadinha foi muito mais forte. Porque por mais que era muito mais difícil, então eu entrei lá e pensei, vamos fazer as petições, então? Cadê as petições? Não tem petições, não tem prazo, não tem publicação. Graças a Deus, não tem petição, não tem prazo. Depois eu tenho, mas daí eu tive que me reinventar. Então, qual é o meu lugar aqui dentro? Qual é a função? Então, foi quando eu fui conhecer, né? Então, o que faz um jurídico interno era numa função inicial, assim, de assistente, depois, então, assumindo a gestão da área. E aí sim a gente entende o que é o mundo corporativo, né? Você está no contato direto, né, com o que está acontecendo, simultaneamente aos negócios acontecendo. Então, aquela visão que a gente tinha de escritório, alguém mandando um e-mail, aconteceu tal problema, tá aqui os documentos, a gente quer entrar com uma ação, 3 meses depois que tinha acontecido, fui entendendo os fatos conforme eles iam chegando, fatos históricos já acontecidos. No jurídico interno, não. Você está ali, as coisas estão acontecendo, você está construindo, né, com as áreas, as soluções, os instrumentos contratuais, junto com a gestão, deliberando, né? Então, ali você não tem muitas vezes o tempo, não, eu vou estudar, daqui uma semana eu faço o parecer, desenvolvo a tese e apresento. Não, é agora. Às vezes eu já entra na reunião e já tem que decidir. Já tem que decidir, mas e o que é o assunto mesmo? Então, você tem que ali na hora. E eles têm muito essa visão de que assim, não, eu preciso, agora. Então, a gente tem que estar sempre investindo em conhecimento, né? Isso é uma das minhas bandeiras, um dos desafios que eu enfrentei também nessa instituição financeira era o braço do compliance. Então, assim que, né, conversaram comigo para assumir essa área, eu já precisei, não, vou atrás de conhecimento. Fiz uma pós de compliance e integridade corporativa na PUC de Minas, então que me deu muita bagagem, especialmente porque esse tipo de empresa tem um campo regulatório muito forte. Então você vê, era o jurídico, mas com uma outra vertical, né? Logo também veio a questão da LGPD, né? Então a gente tinha todas as questões de dados, negócios digitais, tive que fazer uma outra pós também, fiz a gestão jurídica para startups, então com um conteúdo programático bastante para esse nicho, porque a gente tem que ir atrás do conhecimento, porque quando vem a reunião de última hora, com a demanda de última hora, chamam o jurídico só quando é o complexo, por fácil não chamam, a gente tem que estar preparado, né? Então, diferente do estudar a tese, quando o caso vem, você tem que estudar antes e estar pronto para aquele momento.
Acho que não é diferente do Fernando, que enfrenta casos muito mais complexos, né, Fernando? Francisco, está no mesmo barco, a dificuldade é a mesma aqui na tua empresa e na minha. Acho que só muda o CNPJ. Só muda o CNPJ, só o número do CNPJ. A gente, eu costumo dizer que a advocacia empresarial, ela exige, ela tem um estereótipo diferente. Né? E eu não estou dizendo aqui que nós somos melhores e nem piores. Eu comemoro aqui, como eu acabei de fazer a brincadeira, né? Comemoro o fato de não fazer petição e o fato de não lidar com o processo. Eu confesso com vocês, eu não sei protocolar uma petição. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Não é mais o dia a dia? Não é, eu não tenho ideia de como como é que eu entro num sistema para protocolar uma petição. Mas até eu ia te comentar, Fernando, que às vezes essa maturidade de não saber fazer uma petição ou não protocolar uma petição é porque tu tem um time que faz acontecer contigo por trás. E eles operacionalizam. Tu tá na parte estratégica. Eu sempre digo, assim, se eu um dia contratar alguém que saiba menos do que eu vou estar cometendo um grande erro. Porque eu preciso de pessoas dentro da minha equipe que saibam mais do que eu. Eu não posso contratar ninguém que saiba menos do que eu. Em cada um no seu campo específico. É por isso que eu digo que o estereótipo do advogado empresarial ele é diferente. Nós somos um bichinho diferente na advocacia. Porque nós, talvez mais do que saber de direito, nós temos que saber do nosso negócio onde nós estamos. Eu lembro lá atrás, quando logo depois que eu me formei nessa empresa, fiquei 6 anos, né, me formei, fiz toda a faculdade, entrei como estagiário na primeira empresa e saí como gerente de uma área, 6 anos depois. Saí porque recebi um convite para ir trabalhar em São Paulo, para gerenciar inclusive um grupo muito forte aqui da região, da área de shopping centers. Eu o Melhor Júnior, que tem vários shoppings aqui na região de Santa Catarina, e eu fui para São Paulo gerenciar o departamento jurídico desse grupo em São Paulo. Quando eu cheguei lá, ao invés de eu não tinha nenhuma pós-graduação, tinha só formação em Direito, um pouco mais de um ano de formado, e a primeira pós-graduação que eu fui fazer foi em Gestão de Shopping Center, na Fundação Getúlio Vargas. Não tem nada a ver com Direito. Por quê? Porque eu precisava entender do negócio onde eu estava. Precisava entender do que é que eu estava falando, como é que eu vou advogar, como é que eu vou agir estrategicamente, preventivamente, porque não, assim, talvez a palavra que mais combine com a expressão direito empresarial é preventivo. A gente trabalha no preventivo. A nossa missão é diminuir a possibilidade de uma ação judicial. Quando você consegue fazer um trabalho de médio e longo prazo numa empresa, você vê nitidamente o resultado que você traz para essa companhia. O advogado empresarial tem essa missão. Mas voltando ao tema lá atrás, quando eu cheguei em São Paulo, fui fazer a pós-graduação de gestão de shopping center e depois eu fui fazer a especialização em Direito. Aí fiz mestrado em Direito Empresarial, fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial, fiz um mestrado em Direito Empresarial e aí quando eu fiz o mestrado, aí o alto da minha arrogância, agora deu. Então a gente vai estudar, agora sei tudo, né? Aí a vida vem e te dá uma lambada. Aí surge a compliance, aí começa a se tornar importante na empresa. E eu, enfim, passei em outros grupos empresariais e tal. E aí, onde eu estou hoje, compliance. Aí chegou um momento que era 2 anos atrás, eu falei, eu preciso sentar de novo no banco escolar e aprender de novo, né? Essa é a sandália da unidade, vai para a aula todo final de semana, de novo, tal. Aprender, se requalificar. E aí fui fazer uma pós de implantação e gestão de programas de compliance. E aí ali eu aprendi, eu falei assim, não é porque você vai galgando, você tem uma titulação maior, ou você vai se especializando, que você pode se dar por satisfeito. Porque vão surgir, eu acabei de ficar fascinado quando eu te ouvi aqui, uma pós-graduação em gestão de startups. Gestão de startups. Nossa, isso é muito novo, isso é muito disruptivo, né? Fiquei pensando assim, será que ela estudou? Não, e é muito legal porque na época que eu fiz, né, já colocada e tal, e compartilhei lá na minha instituição, mas você quer ir trabalhar? Não, é porque o conteúdo programático
foi muito estruturado, depois eu compartilho, né, qual era na Verbo Jurídico, a instituição, muito bacana, professores incríveis. Então, a cara, né, o conteúdo, ele foi muito montado para esse nicho, mas trazia questões de responsabilidade, propriedade intelectual, enfim, uma gama muito grande, aí outros aspectos de metodologias ágeis, visual. Então, assim, a montagem do conteúdo muito bacana para o que eu estava buscando naquele momento. Até eu ia perguntar para vocês se concordam que a parte técnica ou o direito em si, ele acaba no nosso dia a dia ou no nosso mundo ficando em segundo plano. A gente acaba precisando se desenvolver muito mais em gestão e conciliando assim as verticais que predominam na nossa área. Não é que a gente precisa saber tudo, mas a gente precisa pelo menos saber o superficial para quando chegar numa mesa conseguir debater olho no olho com o mesmo domínio, que depois a gente entra numa situação mais específica que a gente pode simplesmente dizer para os convidados: vou estudar, vou averiguar a melhor estratégia para essa situação. Mas a gente saber aonde a gente está pisando é essencial, não sei se concorda. Mas também se engana quem pensa, não, então eu não preciso saber lá do detalhe do processo ou da tese, porque também é muito comum que, a gente tem escritórios terceirizados, estamos enfrentando uma questão complexa, o escritório traz, a gente vai por esse caminho, a estratégia jurídica, senta ali com os diretores, a estratégia é essa, nós vamos argumentar tal coisa. Aí a reunião acaba. Não, beleza, tudo certo. O escritório vai embora. Tá certo? O escritório é isso mesmo. É esse o caminho. Essa é a ação que tem que entrar. Então, assim, a gente não escapa totalmente de enfrentar aquilo lá. Por quê? Porque a gente é o ouvido, a decisão jurídica dos gestores que não têm, muitas vezes, a formação. Mas ele quer saber se o escritório está fazendo o certo. Se a gente precisa meio que validar. A gente tem que validar. Né? Nós acabamos tendo uma função de tradutor. Tradutor. De traduzir, de pegar o problema interno na empresa, seja uma execução, uma cobrança, uma disputa jurídica, societária, e trazer a demanda de dentro da empresa para o escritório. O escritório também não consegue entender a realidade da empresa. E às vezes eles vão por um caminho, por exemplo, não estão entendendo o que eu preciso. O que eu quero com uma determinada ação judicial é isso, isso e isso. E aí o nosso trabalho é traduzir isso, ser o interlocutor entre quem vai peticionar e quem vai, e o objetivo da empresa com determinada ação judicial. E aí o Fernando trouxe uma questão que eu acho que é essencial para qualquer departamento jurídico. Esse canal de confiança transparente com o escritório. Não pode, coisa que já não tem, né, no mundo jurídico, questão de vaidade. Não pode ter vaidade ali, né, de achar, mas eu tenho que ser melhor que o escritório, porque senão, né, a empresa vai botar em xeque aqui a minha atuação. Não, esses dois têm que ser literalmente cúmplices. Parceiro, porque todo mundo vai embora. Porque assim, a gente mastiga, então eu vejo assim, dos parceiros que eu construí relação muito legais, já troquei de instituições, os parceiros continuam, por quê? Essa transparência de eles não entendem da operação, né? A banca não entende. Então você tem como seu colega de profissão, na profissão acontece isso, a empresa está esperando isso é o detalhe da operação. Por outro lado, tu espera, qual é a tese? O que os tribunais estão entendendo sobre isso? Eu não estou por dentro do que, né? Então assim, faz favor, estuda a jurisprudência, vê se isso está sendo aceito, para ver se a gente pode ir por esse caminho, né, e gerir aquele risco jurídico. Então, o canal do departamento jurídico com os escritórios, ele tem que ser muito próximo, muito transparente, de confiança para funcionar. Sem perder autenticidade. Isso. Porque a gente não pode também ser conivente com o nosso prestador de serviço. Eu tenho hoje vários escritórios com o qual eu trabalho. Para vocês terem uma ideia do grupo que eu trabalho hoje, quando eu cheguei, tudo, sem exceção, estava num único escritório. Então, trabalhista, civil, ambiental, qualquer demanda era um único escritório. Então, eles tinham uma fatura gigante para pagar todo mês. E eu dizia, a primeira coisa que eu entendi, assim, ninguém consegue ser bom em tudo isso.
Esse escritório aqui ele é muito bom trabalhista, mas ele pode ter o civil como segunda opção, ou eu tenho um escritório que é tradicionalmente civilista e não é tão bom trabalhista, não tem tanto essa expertise trabalhista. Então eu falei, não, está errado. Né? Então, em 8 meses que eu cheguei nessa empresa que eu estou hoje, em 8 meses eu reestruturei e eu pulverizei. Então eu fiz algumas questões, até em consideração, vou compartilhar aqui, que eu acho que é importante. Eu queria, por exemplo, um trabalhista. Eu queria um escritório que tivesse a visão de São Paulo. Então, eu peguei um escritório de São Paulo, que está acostumado com disputas sindicais, uma visão do Brasil, como a empresa que eu trabalho hoje tem Atuação nacional. atuação nacional, eu precisaria de algum escritório que tivesse visão nacional também. Peguei um escritório do Rio Grande do Sul. Todo mundo sabe o quanto o trabalhista no Rio Grande do Sul é um trabalhista aguerrido, um trabalhista complexo, as decisões são complexas, o tribunal é difícil. Eu preciso de um escritório que tenha essa vivência lá. E eu falei, eu preciso de um escritório que tenha expertise em varejo, que é o ramo que eu trabalho hoje. Então, tem que ter um escritório que, então, assim, vai pulverizando e, ao mesmo tempo, esse conjunto te permite muita informação, muita postura diferente. Mas eu quero voltar no ponto inicial que eu comentei, que é a criticidade, porque às vezes você tem que ser crítico com o escritório para o escritório não travar a operação. Sim. Porque não é que eu não quero que ele diga só não, para mim não dá para fazer. Depende, né? Eu quero que ele me diga o seguinte, como é que eu vou fazer isso correndo menos risco? Sim. É encontrar uma solução. Então, ser crítico com o escritório, eu digo assim, hoje você tem um escritório que trabalha comigo. Onde eu tenho amigos, é porque eles ouviram muitas verdades. Porque, assim, eu não poupo a crítica, eu não poupo conversas duras, você tem que ter isso para você desenvolver uma segurança com os escritórios. Recentemente eu rescindi com o escritório de um amigo de mais de 20 anos. Então, mais de 30 anos. Mas rescindi com o escritório. E a amizade E continua. a amizade continua, tá tudo certo, a vida segue. Então você tem que ter essa liberdade, porque muitas vezes alguns caminhos não se encontram mais, os caminhos não seguem mais juntos, e está tudo certo. Por isso que eu digo, bato bastante na tecla de que essa é a nossa postura estratégica, de poder unir todas essas pontas que esse estudo que você fez, de qual parceiro faria muito mais sentido, agregaria na tua operação como departamento, para você melhorar a sua entrega de valor, porque por mais que seja uma frase que muita gente utiliza, mas nós do mundo corporativo a gente sabe que sozinho a gente pode até chegar no local, né? Mas a gente indo com parceiros ou compartilhando as atividades, a gente chega muito mais rápido. Exato. E quando a gente chega rápido, a gente não pode perder a qualidade. E essa qualidade que eu vejo que é o nosso diferencial quando um cliente nosso opta por implantar um departamento jurídico. Não sei se você concorda. Sim, aí a gente tem um olhar especializado, né, para as atividades. Aí o departamento jurídico é que passa a ser o generalista, né? Então, assim, não tem por que ter um escritório que atua de forma genérica em todas as frentes, porque esse vai ser o olhar que o departamento jurídico vai dar e buscar os parceiros estratégicos que vão fazer as melhores entregas para aquele problema. E eu vejo também que hoje a entrega do sim ou não, do pode ou não pode, já não atende mais. Então, porque muitas vezes a gestão, a administração, ela quer fazer. Ela decidir. Ela precisa entender impactos. Ou assim, se ela calibra, não, vamos fazer dessa forma. Então, se eu chegasse, eles estruturaram um modelo de negócio, ou enfim, algum plano de gestão, não, assim não funciona, isso não pode. Isso, por mais que possa ter um cunho de verdade, não serve mais desse posicionamento. Não atende a expectativa. Não atende. Então, assim, desse jeito que você vai fazer, as consequências são essas, em quanto tempo, né, possíveis riscos. Se você fizer isso, mitiga um pouco, né? Vamos fazer dessa maneira aqui, provisiona, documenta, a gente mitiga um pouco. Lembrando que a legislação, o entendimento mais conservador, veda tal situação, né? Mas se a instituição tem um apetite a risco, desde que não seja nada contra a lei, a gente pode ir, né, estruturando
o apetite de risco daquela gestão. E uma coisa que eu sempre faço no meu dia a dia, não sei se eu utilizo esse discurso, é: se eu fosse você, eu faria essa opção. Aí falar agora encerra. da recomendação. Isso. Porque assim, muitas vezes a gente trabalha com escritórios, e eu recebo e-mail, eu fico lendo aquele e-mail e falo, o que ele quer dizer com isso? Porque daí ele diz assim, ele traz a jurisprudência, daí ele traz a doutrina, e daí ele diz que talvez a gente possa fazer. Ele não se posiciona. Nós do departamento jurídico, a gente tem que pegar a jurisprudência, a doutrina, e olhar para dentro da empresa e falar assim, olha, eu recomendo, a nossa recomendação do departamento jurídico é essa. E por isso que a gente é um órgão de apoio, porque a gente, para todas as áreas, seja operações, financeiro, RH, compras, a gente tem a missão de dar a recomendação. Agora, se ele vai aceitar, é um aí é decisão de gestão. Aí ele assumiu o risco, né? Por isso que eu tenho outro ponto que eu bato muito na tecla, que é o fato de que o departamento jurídico tem que responder ao CEO. Ele precisa ter a liberdade de, inclusive, se necessário, criticar, que muitas vezes atrelam o departamento jurídico à diretoria administrativa financeira. O organograma aceita qualquer coisa, mas você tem que ter a liberdade, o gestor jurídico, como auditoria, eles precisam responder ao presidente da empresa, eles precisam responder ao CEO da empresa, para ter a liberdade da crítica. Sim. E do posicionamento diverso, porque me diz assim, se eu divergir do meu gestor, e for um ponto importante, qual é a consequência ser trocado. O CEO, a maior liderança da empresa, nós precisamos ter a liberdade de responder a ele, de posicionar, de ter a liberdade de levar para ele já. A nossa recomendação não é nesse sentido. E de alertar, né? Porque a gente ali não está interessado em ser parceiro de um ou de outro. A gente está interessado em prestar segurança jurídica para aquele CNPJ. Exato. Sem individualizar os CPFs que estão vinculados à organização. Mas, assim, uma coisa que eu não imaginava. Passou voando o nosso tempo e, assim, o papo ficou muito, muito legal, assim, a troca, principalmente para o pessoal ter uma visão de como que fazer gestão de parceiros e o quanto essa parceria ou o quanto os nossos escritórios de advocacia precisam entender que eles precisam ser um BP nosso, nossos parceiros de negócios, não nichando apenas na questão de atendimento de departamento jurídico, mas talvez nichando um segmento, mas aí cada um define a sua estratégia. Mas para quem ainda está na dúvida se atende apenas empresas, para quem quer ingressar na área da advocacia corporativa, que dicas que vocês dão? Assim, eu sei, por aqui que comentasse de algumas especializações, mas teria algum livro, alguma frase que marcou a tua jornada? Como é que é? O que tu indica? Bom, primeiro que para quem tem interesse em entrar na área, eu recomendo. Recomendo fortemente. Eu acho que vale a pena. O mundo como um todo ele está muito dinâmico, né? As relações são muito dinâmicas e você encontra esse dinamismo, essas inter-relações muito vivas dentro das instituições, dentro das empresas. Você que gosta também de atuar em várias frentes, que é um curioso do mundo jurídico, o teu dia não vai ser sempre o mesmo, né? Não vai ser, você vai entrar numa reunião sobre compliance, PLD, depois você vai começar a fazer um contrato sobre, como eu faço, tem dias meus que são assim, sobre PLD, depois a gente vai fazer um contrato sobre meios eletrônicos de pagamento, depois o RH chama para uma questão trabalhista, e aí o nosso dia passa com esse, né, com essa montanha de atuação. Então eu aconselho, né, se você tem esse perfil dinâmico, siga essa carreira, né? Ela é muito legal. O mercado ele demanda, né? Tem muitas colocações para esse profissional.
tem que estudar, né? A gente vai estar estudando tanto conhecimento técnico quanto analisando documentos, contratos, regulamentos. Então, assim, o estudo, ele né, faz parte muito do dia a dia, então não é porque você vai estar dentro, não vai estar dentro do escritório de advocacia que o estudo não, ele é muito necessário, mas vai valer muito a pena. Eu tive a oportunidade, há 10 anos atrás, de ir para o mundo da universidade, né? Da aula. E por que eu fiz isso? Não porque eu estava com tempo, não foi isso não. E graças a Deus não era porque eu estava precisando de salário, de dinheiro, graças a Deus não era isso. Mas foi de verdade pela missão por uma coisa. As universidades, elas não ensinam o direito empresarial como uma possibilidade. O direito empresarial, ele é banalizado na universidade como mais uma matéria e fazem assim, parece que vamos acelerar, vamos por esse negócio, é que ninguém mesmo vai entrar nessa área, uma área tão pouco explorada, né? E não é isso. Não é isso. O direito empresarial, ele é uma possibilidade muito grandiosa, muito fantástica. Sorte daqueles, eu tive muita sorte, assim, talvez eu tenha construído a minha sorte. Mas eu quero dizer que eu tive muita sorte lá no segundo período da universidade, entrar no direito empresarial e não sair mais dele, quase há 25 anos já, porque assim, é uma atividade extremamente dinâmica, extremamente recompensadora, que te gera muito sucesso e recompensa financeira. Sim, você tem bons salários nesse mercado, você pode ser reconhecido profissionalmente, graças a Deus aqui tenho certeza que nós três aqui estamos nesse grupo de salários extremamente acima da média do mercado, muito acima da maioria dos advogados, porque a gente teve uma oportunidade de entrar no departamento jurídico de uma empresa. E eu digo assim, eu fui lá para a universidade lecionar para levar esse recado, para levar a mensagem que o direito empresarial pode ser uma boa oportunidade. E fiz isso, quero voltar, ainda quero continuar tendo essa oportunidade, porque é sim um universo riquíssimo, e digo para assim, especialmente para o jovem advogado, migra, busca oportunidade, busca no LinkedIn, busca oportunidade no site de emprego, tem muita vaga para operadores de direito em empresas, e você vai descobrir uma grande oportunidade na sua carreira, uma grandiosa oportunidade. E aproveitando, aonde o pessoal encontra vocês? Para manter contato, esclarecer alguma dúvida, estreitar a relação com vocês? Vamos lá. Eu utilizo a rede social do LinkedIn, né? Meu canal de profissional, então as pessoas podem me procurar por lá, curtir as restaurantes de Otacílio, e mandar um recadinho, vai ser muito legal conversar com o pessoal. Eu também estou no LinkedIn, meu perfil é Fernando Martins, e vai ser uma grande oportunidade de poder ajudar, me chamar para conversar, fazer uma mentoria, alguma coisa assim, vai ser um prazer. Aproveitem, hein? Essa descrição. A hora é valiosa. Esse canal valioso. Então, gente, mais uma vez, obrigada pela participação de todos. Para quem quiser estreitar a relação comigo, eu estou no LinkedIn e no Instagram como Bruna Degani. Peço para vocês acompanharem o perfil da comissão. A gente também está no Instagram como Advocacia Corporativa OBSC. Também aproveito para convidar a todos, a partir do dia 1º, vai começar as aulas da comissão, serão todas online pelo Zoom às quartas-feiras, então vamos ter sempre um convidado compartilhando um tema central que faça sentido para agregar na nossa história profissional. Então, quem não for da comissão e quiser conhecer um pouquinho da dinâmica da comissão, sintam-se todos convidados. E no dia 9, a gente vai ter o Happy Hour da comissão aqui em Florianópolis. Para quem tiver interesse, vai ser um momento para a gente descontrair, estreitar a relação, fazer network, para a gente também fazer o encerramento das nossas atividades desse ano. Então, mais uma vez, muito obrigada, principalmente para a Rádio Casque, que está sempre nos abrindo as portas para a gravação desse episódio, para a OB, e principalmente para você que está disponibilizando o seu tempo para estar nos acompanhando aqui toda semana. Um grande abraço e até a próxima.